Boa noite, amados irmãos da Sexta Igreja Batista. É com muita satisfação que hoje nós retornamos aí com as nossas gravações de algumas mensagens que queremos estar compartilhando com os irmãos. Enquanto isso, nós retomamos essas gravações e quero aí transmitir o meu abraço a cada irmão, a cada irmã, cada jovem, cada adolescente, e dizer que a saudade a cada dia ela fica maior. E hoje eu quero estar nessa oportunidade, primeiramente compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus baseada aí no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, quando aí o apóstolo Paulo, falando ali aos Coríntios, ele fala sobre ser discípulo de Jesus. E ele diz assim nesse texto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo ele vai estar compartilhando ali com os irmãos ali da cidade de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que enfrentava tinha muitas dificuldades, eles enfrentavam, desde partidarismos, desde demandas até escândalos nas áreas pessoais, nos relacionamentos interpessoais, aquela igreja enfrentava. Contudo, era uma igreja também muito caracterizada por dons, né? E aqueles irmãos ali, eles tinham essa questão. Bom, Paulo, ele vai falar nesse texto, principalmente a partir do verso 23 do capítulo 10, ele fala àqueles irmãos ali de Corinto acerca da liberdade cristã e o discipulado, né? Hoje, nesses dias, quando nós comemoramos aí a nossa campanha de missões estaduais, nós vemos, o tema nosso é ser e fazer discípulos. E Paulo está falando sobre a sua compreensão do discipulado, o que significaria para o apóstolo ser e fazer discípulo. E no capítulo 10, então, a partir do verso 23, ele vai estar falando com aqueles irmãos ali de Corinto, que a nossa vida cristã, a nossa vida em Cristo é uma vida que é caracterizada por liberdade, né? E isso é muito importante nós estarmos levando em consideração. Geralmente, quando nós pensamos em liberdade, o que vem à nossa cabeça é o fato de que, então eu posso o que quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser, tudo está liberado. Geralmente a ideia que se tem sobre liberdade é uma licenciosidade, uma licença para fazer tudo o que se queira e se pense em fazer. Paulo já vai trabalhar essa questão com aqueles irmãos, pensando justamente e ele vai tratar com aqueles irmãos justamente sobre como seria a nossa liberdade em Cristo, em concordância com o discipulado que Jesus nos propõe. E aí é interessante nós lembrarmos isso, porque uma vez que nós somos discípulos de Jesus, precisamos de recordar o que é que Jesus disse acerca de alguém querer ser seu discípulo. Jesus, quando convidava pessoas e mais pessoas a serem seus discípulos, ele dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. De maneiras que quando nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus,
nós vemos que o discipulado de Cristo ele tem implicações de decisão essas que vão limitar outras decisões que de repente nós tomaríamos em nossa vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai estar tratando aqui com os irmãos em Coríntios, uma cidade muito caracterizada por muitas dissensões, caracterizada por muitas divergências. Paulo vai dizer que em Cristo nós somos livres. Ele diz aí, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Ele diz, ninguém busque, e aí ele vai usar uma palavra muito interessante acerca do princípio do discipulado, que Jesus mesmo, ele demonstrou para com os seus discípulos. Ele diz, no verso 24 do capítulo 10, ele diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é de outrem. Esse é um princípio do discipulado, Porque Jesus ele veio a este mundo, e nas próprias palavras de Jesus ele dizia que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, pela vontade de Deus, ele esteve aqui, ele aqui cumpriu a sua missão, e ele nos convida como seus discípulos a negarmos-nos a nós mesmos, a tomarmos cada dia a nossa cruz e a segui-lo. Isso quer dizer então que a nossa liberdade cristã, de acordo com o discipulado de Cristo, ela traz para nós limitações, ela traz limites. É uma liberdade com limites. E quais são os limites da nossa liberdade em Cristo? Então, o primeiro deles é a busca pelo interesse de outros, E o apóstolo Paulo chega a dizer em Atos que o que ele podia fazer e o que ele pudesse fazer para se submeter a toda e qualquer situação que ele pudesse, ele se submeteria com o objetivo de ganhar alguém para Cristo, com o objetivo de pregar o Evangelho. Ele chegou a dizer, tudo isso eu faço por causa do Evangelho. Paulo ele vai falar sobre isso lá em Atos, e aqui ele como que reitera essa visão dele acerca do discipulado. Então, ser discípulo de Jesus implica em eu entender que a minha liberdade em Cristo ela tem limites, e esses limites estão, primeiro, no fato de que eu devo buscar o bem-estar do outro, o interesse de outro, e não buscar os meus próprios interesses, O apóstolo Paulo vai falar sobre as questões que muitos ali atravessavam naquela região, naquela cidade, questão de coisas sacrificadas a ídolos. Então, tudo isso a questão de eu ser julgado pela consciência de alguém, tudo isso o apóstolo Paulo vai estar conversando com aqueles irmãos e mostrando a eles a necessidade de um viver concentrado, atido ao exemplo de Cristo, às palavras de Cristo, mirando-se no exemplo do nosso Salvador. E ele fala sobre, então, que a nossa consciência, ela precisa estar com tranquilidade, agindo, ou nos levando a agir de conformidade com a palavra de Cristo, com o chamado que Cristo nos fez. É interessante que no verso 31 desse mesmo capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele vai dizer àqueles irmãos, olha, que muitos tinham pressão com respeito era convidado a comer na casa de alguém e ficava preocupado, mas e se eu chegar lá e aquela comida for uma comida oferecida a um ídolo, coisa assim, eu devo comer ou não devo comer? E aí, então, Paulo chega a dizer, olha, se você chega lá e vai comer, aceitou o convite para comer na casa de alguém,
coma de tudo que se colocar na mesa sem perguntar nada. Agora, se por acaso alguém te disser lá dentro daquela casa, isso ali foi sacrificado ao ídolo tal, isso aqui foi oferecido ao ídolo tal. Então ele diz, então por causa da consciência, então não participe, né? Não coma, ele diz. E ele enfatiza que consciência de quem? A nossa própria consciência? Não, ele diz, a consciência daquele que advertiu a você, para que Paulo diz que na nossa liberdade cristã nós devemos ter como preocupação ter uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, de maneiras que nós não sirvamos de pedra de tropeço na caminhada, na jornada cristã de ninguém, né? Que nós sejamos motivo de alegria, motivo de edificação na vida de alguém, e não uma pedra de tropeço. E aí Paulo, então, ele adverte ali aqueles irmãos, e ele dá uma dica para eles quanto à preocupação deles. Qual deveria ser o propósito da vida daqueles irmãos? Como que eles deveriam se preocupar ao se determinarem a fazer uma determinada coisa ou outra, ou não fazer algo? O que deveria nortear aqueles irmãos em suas decisões em relação à sua vida cristã? Paulo diz, tudo, portanto, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Paulo dá essa dica aqui àqueles irmãos, essa dica da nossa liberdade em Cristo. Nós em Cristo somos livres para glorificar a Deus, e nisso então os nossos pensamentos devem ser pensamentos que glorifiquem a Deus. Os nossos sentimentos devem ser sentimentos que glorifiquem a Deus. As nossas ações e as nossas reações devem todas estarem de comum acordo no sentido de estarmos glorificando a Deus. Paulo, ele fala isso àqueles irmãos, e ele então se apresenta como exemplo. E aí ele chama a responsabilidade para si próprio, quando ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo chama essa atenção para ele mesmo. E então logo ele diz para aqueles irmãos, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então nós, como igreja do Senhor, como discípulos de Jesus, enquanto aqui estamos, nós estamos aqui por uma razão muito séria, que é a salvação de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão perto de nós, ou na nossa casa, no nosso trabalho, no lugar onde nós estudamos, na nossa vizinhança, estão perto de nós, mas que ainda não conhecem a salvação que Deus preparou para elas na pessoa e obra de Jesus Cristo. E nós estamos aqui então como testemunhas dessa obra tão grandiosa que Deus realizou por essas pessoas também. De maneiras que enquanto eu e você estamos aqui, não podemos esquecer da nossa missão. Ou seja, nós estamos aqui para a glória de Deus e a salvação daqueles que ainda não experimentaram a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé nele. Então, meu irmão, lembre-se disso, né? Você está aqui com um propósito muito bem definido pelo Senhor. Uma vez que você é discípulo dele, levante-se e testemunhe, né? Apresente a sua vida a Deus, né? Como discípulo de Jesus, e faça tudo o que vier, tudo que você tiver que fazer, seja no comer, seja no beber, seja no vestir, seja no pensar, no falar, no agir e reagir,
né, pense nisso, né? Procure fazer, buscando glorificar a Deus através da sua vida. E que Deus assim o abençoe, que Deus nos abençoe em mais essa campanha de missões, e muito obrigado pela sua participação. Temos muito a agradecer a Deus, né? Mesmo nesse tempo de tantas restrições, temos muito a agradecer a Deus. E quero dizer a você, meu amado irmão e irmã, tenho muito a agradecer a Deus pela sua vida, pois Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de cada um de nós, e nós temos sido testemunha dessas maravilhas que Deus tem feito entre nós nesses dias. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, muito obrigado, e prossigamos até que Ele venha. Obrigado. Saúdo a todos com a graça e a paz que há em Jesus, e que durante essa canção você possa compreender que mesmo nos momentos difíceis, em que o mundo parece cair ao nosso redor, nós podemos descansar e confiar em Deus, aquele que nos criou, nos formou, aquele que nos salvou e nos fez livres novamente, livres para agora desfrutarmos da verdadeira paz e da verdadeira vida que nós só podemos encontrar nele. Disseste que nunca me deixarias, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Descanso em ti, Senhor. Tragédia vindo sobre mim, quando eu vejo a escuridão da noite, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro pode durar, o choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol, as tempestades virão, mas como a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão,
seguro, seguro estou em ti.